Segunda-feira, 23 de março de 2026. Bom dia, boa semana para todo mundo. Bem-vindos a mais um Café com o Cossenza. Gravando na noite de domingo ainda, porque eu vou viajar bem cedo, hoje, ou amanhã, segunda, provavelmente hoje, quando vocês estiverem ouvindo isso. Eu vou para Miami, vou acompanhar a reta final do torneio, então... Mas antes disso, vamos falar sobre a final do Banana Bowl. Acho que é um assunto bom para tratar nesse começo de semana, porque para Miami, né, sobre Miami vai ter mais o que falar durante os próximos dias, mas o Banana Bowl não queria deixar passar, porque era um jogo importante com duas brasileiras, as duas maiores promessas do tênis, né, feminino brasileiro no momento. E eu tava na rua quando o jogo aconteceu, cheguei em casa, vi o jogo inteiro, adiantando ali de 5 em 5 segundos entre os saques. Mas vi o jogo inteiro, vi as reclamações com a árbitra, vi o handshake, vi tudo. E vamos falar sobre isso, que eu acho que é um jogo importante. Primeiro que eu tenho a falar. Sobre o jogo, tá? Depois a gente fala sobre comportamento, handshake, provocações ou não, etc, etc. Foi um jogo interessante de ver. Eu acho que a vitória começa o jogo sendo mais agressiva, e eu gostei de ver porque quando ela recebe o segundo saque da Naná, ela ataca, né? E ela ataca sempre lá de trás. Ela enche o braço, solta, né, com potência, mas lá de trás. É uma postura, né, que ela joga de trás, indo de trás para frente. E a vitória, ela força pouco situações, né? De modo geral, quando ela está sendo atacada, ela sempre vai lá para o fundão. Ela não tenta encarar e se impor e mudar muito a dinâmica do ponto, a não ser que a adversária dê uma bola muito frouxa, assim. Mas a Vitória não força, né? Ela não tenta encarar e se impor na potência. Ela aceita. Mas será que não é bom não forçar? Às vezes sim, nem sempre. A Naná, ela tem um estilo diferente, né? Ela não gosta de recuar. Mesmo se a adversária está dando spinzão, e a Vitória fez isso e faz isso, a Naná, ela não recua, né? E quando ela devolve o segundo saque, ela dá 2 passes para dentro, pressiona. É um estilo diferente, né? A Vitória já fica lá atrás. Questão de gosto, tá? Pensando em transição pro profissional, pensando pro futuro, eu gosto mais de como a Naná joga. Gosto mais do jeito que a equipe dela pensa tênis, né? E se a gente pegar essa partida inteira de hoje, foi um jogo longo, a maioria dos ralis tinham a Naná mais perto da linha e a Vitória lá no fundo. E é o que é. Cada uma tem seu estilo de jogo, né? Eu prefiro a Naná, alguém pode dizer que o da Vitória é mais eficiente e tudo bem, né? Não tem só uma maneira de se ganhar a partida. A Wozniacki foi número 1 do mundo trocando bolas, pinzão e se defendendo, né? Tem maneiras e maneiras, né? Não é só ficar lá atrás dando balão o jogo inteiro. A Vitória, ela agride quando tem chance, mas ela agride lá de trás. Ela não é uma tenista que naturalmente vai estar perto da linha. Alguém até postou no grupo do Telegram o match point dela na semi. Ela saca e na bola seguinte ela já está lá para trás. A câmera daquelas câmeras que filma na horizontal ali do lado da quadra, não dá nem para ver a linha de base. Ela joga o ponto inteiro lá atrás. Inclusive, se eu não me engano, posso estar confundindo os pontos agora, mas ela dá uma curtinha para matar esse match point, para fechar o jogo, e é uma curtinha que ela dá lá de trás. Inclusive ela tentou várias contra a Naná e errou muitas também, porque é difícil, né, de onde ela tá, mas é onde ela gosta de jogar. Sobre o nível de tênis, eu acho que as duas oscilaram bastante, teve muito erro não forçado, não achei que tenha sido um jogo excelente, mas é aquilo, né, é final, é juvenil, não podemos tirar isso de perspectiva. Era uma final em casa, um jogo nervoso, dá para entender mais erros do que o normal, né? E, aliás, é bom que se diga, tem ego envolvido nesse jogo também, né? Duas brasileiras, tem toda a tensão ali que, né, às vezes uma não gosta quando tem muita atenção para outra. Não vou falar nada muito mais específico disso do que isso, mas tem ego envolvido, né? E é normal que tenha, né? Tipo Piquet e Senna. Os dois disputavam espaço na imprensa, atenção de fãs, etc, etc. Normal, né? Vai ter uma rixazinha, normal que tem, e às vezes até bom que tenha, porque faz as duas trabalharem para evoluir e uma querer ser melhor que a outra. Acho bom, tá?
Mas sim, foi um jogo com muitas oscilações das duas. A Naná oscilou mais, o que também é compreensível, porque ela arrisca mais. Mas ela deu muito ponto de graça, né? E aquele começo de segundo set, ela perde quase todos os pontos importantes. Ela game point, break point, um monte. Ela até recupera, tenta voltar ali, mas acaba perdendo a parcial. Mas foi um jogo legal, disputado, né? Um contraste de estilos que eu acho bacana de ver, né? Gostei de ver para um jogo juvenil. Repito, considerando que tem mais erros, vai ter mais escolhas ruins, mais oscilações mentais do que a gente está acostumado a ver num WTA 1000, num Masters 1000, num torneio profissional de elite, que é o que, né, a gente vê na maioria. A gente não vê tanto Challenger assim. Né? A gente vê mais a elite e aí a comparação é meio ingrata. Então, um jogo desse vai ter muito mais erro, vai ter muito mais escolha ruim, vai ter mais oscilação, normal. Né? Que mais? O que eu acho importante dizer é que assim, as duas são promessas, são meninas acima da média para sua idade, as duas têm 16 anos, mas a gente não está falando de fenômenos que já chegam no profissional fazendo estrago em torneio grande. Né? Então, eu acho que assim, são promessas, são o futuro do tênis brasileiro, as duas têm potencial enorme, legal de falar. O que eu não gosto é quando e eu evito, e eu nunca não vou fazer isso, mas eu não gosto quando tratam as duas como fora de série, extraterrestres, como se fossem chegar num WTA amanhã e fossem ganhar a rodada, fazer semifinal, brigar por título. Não é o caso, tá? Hoje, pode ser que aconteça daqui a 2, 3 anos. As duas hoje já jogam torneios profissionais aqui e ali, né? Mas não é que elas estão jogando WTA 250, nível top 100 todo dia. Então, é preciso calma falando das duas. Né? Ambas vão evoluir, podem ser grandíssimas tenistas, mas tem tempo para isso, né? Não vai acontecer amanhã. A Naná já tem uma vitória no 250, né, no SP Open, mas foi em casa contra uma brasileira. Ela fez um jogo bom, tem uma vitória na Billie Jean King contra a portuguesa, eu esqueci o nome agora. Ela ganhou ela tem um título de W15 no Brasil, tem um vice, né, se eu não me engano tem um vice também no W15, tem 2 oitavas de 25, mas torneios no Brasil, e só. Né, a equipe da Rede Tênis fez um teste com ela, botou ela para jogar em janeiro agora, 2 W35 indoor na Inglaterra, e ela perdeu na segunda do quali nos 2 torneios. Então não é que a gente pode falar da Naná e da Vitória, falando da Naná agora, né? Que ela vai chegar destruindo em torneio grande. Vamos maneirar na empolgação. A Vitória tem menos resultado ainda. Ela tem uma final de um 15 em Antalya, uma semi de um 15 em Monastir e nada além disso. Então, assim, repito, calma. Nenhuma das duas fez final de slam juvenil, não estamos nesse nível ainda. E as duas têm 16. No feminino tem gente ganhando slam juvenil com 14, 15. Não é tão raro assim. No masculino mas no feminino não é tanto. Então, calma com a empolgação, não é que elas vão chegar e vão ser top 10 garantidas daqui a 3 anos. Né? Tem potencial, mas só para usar uma referência ou 2 referências aqui, a gente não está falando de uma Andreeva. Né? A Andreeva, com 14 anos, ela tinha 3 finais de 15, com 15 anos ela já tinha 3 títulos de 60 na Europa, que é outro nível. Com 16 anos ela fez oitavas em Madrid, um WTA 1000. Né? Ganhou da Bia, ganhou da Leila Fernandes, finalista de slam, e da Magda Linette. Então, que outro dia estava ganhando de quem foi que ela ganhou? Da Iga. E ainda fez terceira rodada de Roland Garros, tudo com 16 anos. Então não é esse nível de fenômeno que a gente está falando. Né? Se a gente pegar a Vitória Mboco, a própria Mboco estourou um pouco depois da Andreeva. Né? Não foi tão precoce assim. E hoje está muito bem no profissional, quase não perde jogo ganhável, está com uma consistência linda. Mas a gente também não está falando nível Mboco. Embora as duas estejam mais... Se a gente comparar a idade, os resultados por idade, elas estão bem mais perto dos resultados da Mboco com 16 do que da Andreeva. Tá? Mas óbvio, eu estou pegando 2 exceções aqui, só para a gente entender que não é esse nível de tênis que a gente está falando, nem da Naná, nem da Vitória. Estou falando isso para quê? Para criticar as duas, para botar as duas para baixo? Não, é para moderar a expectativa, só isso, gente. Pra gente não achar que elas vão sair ganhando tudo amanhã e quando começar a perder, nossa, que farsa, que fraude, né? Que enganação. Calma.
Vocês me conhecem, né? Vocês sabem como é que eu trato essas coisas. Eu sou extremamente cauteloso, às vezes cauteloso até demais, mas eu prefiro olhar as coisas assim e ter uma postura que eu gosto de achar responsável em relação a expectativas e porque eu sei que não estou querendo, né, modéstia, não tô querendo modéstia à parte aqui, mas eu sei que a minha opinião é ouvida e respeitada no meio. Então, né, não sou eu que vou falar que, nossa, essas meninas são um espetáculo, amanhã elas vão ser número um do mundo. Não é assim, não vai ser assim. Tá? Agora, vamos falar sobre comportamento, já que teve, né, muita, eu vi circular polêmica nas redes, falaram, né, da postura das duas e tal. Né, teve um handshake ali meio frio, teve a Vitória tirando a raquete no match point, a Vitória não cumprimentou a árbitra. Então, alguns episódios aqui e ali que eu acho que vale pontuar e dar a minha opinião. E discordem à vontade, tá? Não sou dono da verdade aqui. Evidentemente, eu falo isso sempre. Mas eu acho que é, assim, quando eu falo é sempre minha opinião. Né? Nunca trato nada como verdade absoluta, a não ser que eu esteja falando de fatos. Mas aqui é opinião. O que eu achei? A Vitória passou tempo demais reclamando de muita coisa. Dela mesma, né? Mais do que qualquer outra coisa. Ela reclamou da árbitra ali também na virada do segundo pro terceiro set, mas reclamou muito dela mesma. Então, assim, no segundo game ela já estava falando, reclamando. No segundo set ela já falou menos. Né? Segundo game eu disse, ela estava falando e reclamando. No segundo set ela ficou mais quieta. Mas no terceiro set também. Depois, eu acho que ela perde muito tempo e perdeu muito tempo nesse jogo reclamando e, consequentemente, pensando menos em soluções. Porque você tem ali um tempo limitado entre um saque e outro, e se você passa muito tempo resmungando, pensando, né, reclamando do que está errado, você pensa menos em consertar. Disso eu não gostei. Outra coisa, as duas estavam comemorando ponto nos erros da adversária. Eu não acho isso bacana, mas eu sou de outra época. Eu aprendi a jogar tênis, a gente está falando de 20 anos atrás, mas aprendi a ver tênis 30, 40 anos atrás, quando isso não era bem visto. Hoje em dia, gritar em erro do adversário anda bem comum. A Bia faz isso o tempo inteiro, a Teliana fazia. Então, talvez a minha visão aqui seja antiquada e paciência e tá tudo bem. Eu não gosto, mas não acho que isso tenha causado provocação ou um mal-estar entre as duas durante a partida. Tá? As reclamações na virada para o terceiro set. A Naná reclamou que a Vitória demorou para ficar pronta num ponto, num segundo saque. E a árbitra falou para a Vitória, né, que ela tinha que estar pronta, a Vitória não gostou, resmungou, disse que estava esperando o boleiro, e reclamou de outra chamada da árbitra também. Ela começou a reclamar da árbitra de outras coisas. Mas, cara, não vi nada de agressivo das tenistas, nem nada de errado por parte da árbitra aí. Tá? Achei coisas do jogo, achei normal. Acho que a Naná reclamou com razão, mas também não estou aqui dizendo que a Vitória fez isso por catimba ou sacanagem ou provocação, né? Não achei que tenha sido o caso, né? Quando acontece pouco assim, a gente costuma acho justo dar o benefício da dúvida, tá? Então, não vi catimba, não vi provocação, não vi nada que criasse, né, uma rixazinha entre as duas. Achei um jogo bem normal pro nível do jogo e pro nível de tensão da partida, tá? Sobre os cumprimentos, foi frio entre elas? Foi, mas aí até aí ok, né? Jogo nervoso, importante, a Vitória saiu chateada. Não é bonito, mas acontece. Se acontecer com frequência, aí é outro tipo de situação, outro tipo de comentário. Mas uma vez, tá. Atirar a raquete no chão? Pô, perdeu uma final que era importante pra ela. Vai lá, vai. Eu não sou necessariamente contra quebrar a raquete, eu não acho bonito, mas eu também acho que. E ela também não quebrou, né? Ela só jogou no chão pra descontar a raiva. Não tinha nenhum boleiro passando por ali. Tudo bem. Aconteceu. Agora, o que eu acho feio é não cumprimentar a árbitra. Mas a Vitória só tem 16 anos, vai aprender. Aí eu já não concordo. Aí já, pra mim, a conversa muda de tom. Não é porque tem 16 anos que tem que passar a mão na cabeça. Aliás, pra mim é justamente nessa fase que tem que dar puxão de orelha. Porque
todo mundo que joga um torneio desse, a gente tá falando de um Banana Bowl, 16, 17, 18 anos, todo mundo joga tênis aí há uns 10 anos já, né? 8, 10 anos. Então, essa lição de comportamento, de educação, de etiqueta do esporte, já era para ter sido dada. Já foi dada, né? E não estou dizendo que é o caso da Vitória, não, tá? Mas, se a gente passar a mão na cabeça de toda promessa, tratar como, coitadinho, deixar fazer o que quiser porque é promessa, porque é a galinha dos ovos de ouro de alguém, porque alguém vai ganhar dinheiro, aí acho que corre-se o risco de ter um problema maior lá na frente. A gente tem caso recente no tênis brasileiro assim, né? A hora que chega no profissional, começa a ganhar jogo, a coisa sobe a cabeça, e se a pessoa não tem ali a estrutura, a educação, a postura, a coisa pode desandar, e se desandar, a queda é feia. Às vezes não recupera. Então esse é um trabalho que tem que ser feito nessa idade. Tá? Tô repetindo, não estou falando que é o caso da equipe da Vitória, porque eu não conheço, não estou lá perto para falar. O meu ponto aqui no comentário é falando de modo geral de promessas, tá? E de gente que passa a mão na cabeça de promessa, porque tem muito isso no Brasil. O Brasil forma pouco tenista, quando aparece alguém com 16, 15 jogando muito acima da média, tem muita gente para puxar saco, muita gente para passar a mão na cabeça, para passar pano, e isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, não pode ter isso de tem 16 anos, não pode criticar. Pode sim, tem que criticar sim. E criticar não é crucificar, não é bater o martelo e dizer fulano é mal criado, fulano é mal comportado, como se fosse uma verdade eterna, né? Tinta indelével. Não é isso. Mas quando erra, alguém tem que chegar e falar, olha, errou, foi mal educado, que é diferente de mal educado. Né? Você foi mal educado, você errou aqui, não pode ser assim. Alguém tem que chegar e falar. E o que a Vitória fez aí foi feio. Né? Não sei se ela pediu desculpas para a árbitra depois, espero que sim, mas na hora ela errou, simples assim, e que não fiquem passando a mão na cabeça dela, que tem alguém para chegar ali e falar, olha, isso foi errado. Isso que eu achei do jogo, gente. Acho que eu cobri um pouquinho de tudo que teve envolvido aí. Falei, né, da partida, do que eu achei. Falei do comportamento, da postura. Falei, né, da evolução das duas, de onde elas estão no circuito, né, em comparação ao resto. Então, é por aí, sabe? Tem duas perguntas que mandaram no grupo do Telegram, que uma acho que eu já respondi e a outra eu não tenho como responder, porque é o seguinte, a Michela Guimarães perguntou assim, se eu achei que a derrota do Alcaraz, que perdeu pro Sebastian Korda, foi por ele não estar jogando o normal dele, ou seja, estar bem abaixo, ou foi mais mérito do Korda que jogou bem acima da média hoje. Eu tava na rua o dia inteiro, eu só consegui ver a final do Banana Bowl e rever a tempo de gravar esse Café com Cossendo. Então não vi o jogo do Alcaraz, não posso falar nada. Se eu tiver tempo, eu baixo. Não sei nem se dá pra baixar no Disney Plus pra ver depois no avião. Mas se conseguir ver no aeroporto, talvez eu veja, mas não faço promessas. Então, desculpa, essa eu fico te devendo, Michela. E a outra pergunta foi do Pedro, que ele pergunta assim, por causa do Banana Bowl, como você vê a evolução da Naná e da Vitória, quais são suas expectativas? Acho que eu falei já na parte que eu comento, né, que eu faço esse comentário sobre onde elas estão e que elas não estão no nível de uma Andreeva, mas que são promessas que têm potencial para ser trabalhado. Acho que as duas estão trabalhando em locais com gente capacitada para isso. A Naná na rede tênis, com o Léo Azevedo supervisionando. Esqueci o nome do técnico da Naná agora. Peço desculpas a ele se por acaso esse áudio chegar nele. E a Vitória treinando na academia do Mouratoglou, que óbvio que não é dia a dia com o Mouratoglou, mas é a academia dele, com gente que presumo seja competente o bastante também. Né? Tem muita gente famosa que passa por lá. Então, acho que a gente tem motivo para acreditar que as coisas podem caminhar bem para as duas, tá? Não posso falar com propriedade de como é a estrutura familiar, de apoio, de empresário das duas, porque não acompanho tão de perto assim, então não vou aqui nem elogiar nem criticar,
Vocês sabem que eu não sou fazedor de média e também não saio criticando as pessoas à toa, sem motivo. Então, realmente, nesse quesito eu não posso me aprofundar. Mas, pelo que vejo no tênis, pelo que vejo nos slams juvenis, que eu vejo quase todos os jogos das duas, o que eu falei né, segue o que eu falei. Eu gosto mais do tênis da Naná. Eu acho que ele é um tênis que pode ter, e eu posso estar errado completamente, tá? Mas eu acho que é um tênis mais pensado para o profissional, para ser uma tenista que vai ditar os pontos, que vai ser protagonista. E a Vitória é outro estilo, um jogo um pouquinho mais de paciência, que tem mais defesa do que a Naná. As duas eu acho que tem que melhorar, as duas eu acho que tem que melhorar até no saque. A gente fala muito da potência do saque da Naná, coisa, mas acho que tem que melhorar, segundo, as duas tem que melhorar segundo saque. Tem bastante coisa para trabalhar. A movimentação da Naná tem que melhorar, a da Vitória é um pouco melhor. Mas o slice da Vitória eu não gosto. Acho que flutua demais, é defensivo demais. Ela não usa muito como variação, ela usa mais para se defender, para ganhar tempo. Mas assim, eu acho que talvez no juvenil a Vitória pode ter resultados mais expressivos do que a Naná. Pode parecer louco falar isso, mas é que o tênis ele é um pouquinho mais consistente, de mais troca de bola, costuma ter mais resultado no juvenil mais cedo. Justamente porque as tenistas que jogam atacando são mais inconsistentes, né? Erram mais e tal. Foi o que aconteceu com a Naná hoje. A Naná, né, oscilou bastante. Então, mas, cara, que as duas tenham sucesso no profissional. Não tô aqui, né, prevendo o futuro, tentando prever o futuro, é só a minha opinião sobre as coisas. Então é isso, gente. Para encerrar, repito, eu viajo para Miami hoje, segunda-feira de manhã. Não sei se eu vou conseguir chegar a tempo de pegar minha credencial e entrar, porque tem um horário limite lá, que é antes de terminar a rodada. E, consequentemente, eu não sei se vou ter conteúdo para gravar um Café com Cossenza amanhã, terça-feira. Mas o que eu posso dizer é que se eu chegar no torneio, se tiver coisa, eu posso dar minhas primeiras impressões do evento. E aí eu gravo um Café com Cossenza, evidentemente. Tá bom? Então, até lá, gente. Um abraço, boa segunda-feira e uma ótima semana para todo mundo.